Esta é uma lesão tecidual, que pode envolver pele, tecido subcutâneo e musculatura. A ferida é talvez a mais comum das urgências, devido às mordeduras. Brigas, arames farpados, cercas, objetos cortantes, enfim, estas são algumas das causas de ferimentos em animais de estimação. Nos pet shops ainda podem acontecer ferimentos causados pela máquina de tosa, por tesoura e durante o corte de unhas. A pele é irrigada por pequenos vasos sanguíneos e as lesões podem causar sangramento considerável. Mas não se apavore, pois o sangramento de uma ferida pode ser controlado facilmente. Isto se a ferida não se transformar numa hemorragia, o que também é assunto deste módulo. Diante de um ferimento superficial, mesmo que em grande extensão, a primeira atitude a ser tomada é lavar a ferida com soro fisiológico. Apenas esguiche o soro sobre a ferida, sem esfregá-la, porque o local fica muito dolorido. Se não houver soro fisiológico, lave com água corrente. Se o animal estiver lambendo muito a ferida, aplique uma mordaça. Após lavar a ferida, umedeça uma bandagem com soro fisiológico ou água e coloque por cima da ferida, para evitar que moscas posem no local. Outro exemplo de ferimento bastante comum, principalmente em locais que oferecem área de lazer para os cães, é o ferimento perfurante, ou seja, quando um objeto perfura a pele, podendo ou não permanecer no local. A parte do corpo mais comum onde acontece esse tipo de ferimento é a almofada palmar e plantar. Os animais podem pisar em espinhos, galhos de árvore, pedaço de madeira, cacos de vidro, entre outros objetos, que perfuram a pele e podem permanecer no local ferido. E nestes casos, professora Alessandra, como devemos agir? Quando acontecem esses ferimentos nas patas, logo o animal começa a mancar. Coloque uma focinheira no animal e verifique o local para ver se há ferimentos e objetos perfurantes. Espinhos e outros objetos perfuro-cortantes de pequenas dimensões podem ser retirados no animal. Para retirar os objetos, use a pinça. Caso não tenha, utilize suas próprias mãos. Caso retire o objeto, lave o local com água abundante e passe um antisséptico como, por exemplo, o polvidine diluído ou o líquido de Dakin. E deixe o local da ferida aberto, caso o animal possa permanecer em um ambiente limpo e sem moscas. Ferimentos com perfuração na pele quase sempre infeccionam. Por isso, se não for possível assegurar a limpeza do local e houver presença de moscas, lave e cubra a ferida. Caso seja possível a remoção do objeto e, após feito isso, o ferimento comece a sangrar muito, cubra-o com uma compressa de gás estéril ou uma toalha limpa. Coloque sua mão sobre o curativo e pressione com firmeza. Mantenha a pressão sobre a compressa para parar o sangramento. Quando você pressiona um ferimento, você dá tempo para que haja coagulação do sangue, ou seja, para estancar o sangue. Caso o sangue encharque o curativo, não o remova. Coloque outro curativo por cima e continue pressionando até parar de sangrar. Se o sangramento não parar em até 5 minutos, continue pressionando o ferimento e leve o animal imediatamente ao veterinário. Entre as feridas perfurantes, destacamos também as causadas por mordeduras. As mordeduras podem causar poucos danos superficiais, mas problemas graves sobre a pele. O cão que leva uma mordida pode apresentar choque, ficar alterado e nervoso, pois acabou de passar por uma situação de estresse, como, por exemplo, uma briga. Por isso, antes de socorrê-lo, é importante que você amordace-o para evitar que ele te morda. Se o peito do animal estiver perfurado, cubra a ferida com um pano limpo e úmido. Envolva-o com uma atadura, firme o bastante para fechar o ferimento e leve-o para o veterinário.
Se houver perfuração no abdômen e os órgãos internos estiverem expostos, evite que o animal lamba ou mastigue o tecido visível. Se possível, lave imediatamente qualquer tecido exposto com água limpa ou soro fisiológico. Envolva o abdômen do animal com um lenço morno e úmido. Mantenha-o aquecido e procure o veterinário imediatamente. Este é um caso de emergência. Toda ferida por mordedura, por mínima que seja, deve ser verificada por um médico veterinário. O tratamento destas feridas requer o uso de antibióticos, pois a boca, tanto de cães quanto de gatos, é muito contaminada. Em caso de feridas que resultem em amputação de algum pedaço do corpo, pressione a região cortada com um pano limpo e úmido e mantenha-o pressionado. Leve o animal ao veterinário imediatamente. Normalmente, pequenos fragmentos do corpo, como por exemplo, orelha, se desvitalizam rapidamente após a perda da circulação sanguínea, não havendo possibilidades de reimplantação. A aplicação de antissépticos é importante para limpar a ferida, mas não devem ser utilizados por um período prolongado, pois podem atrasar a cicatrização se utilizados incorretamente. Mas pomadas não devem ser aplicadas em hipótese nenhuma nas feridas, porque o médico veterinário deverá retirá-las para poder examinar o ferimento e tratá-lo. E para evitar que o animal lamba a ferida, pode-se colocar o colar elisabetano. Agora que você já sabe como proceder em caso de ferimentos, vamos passar para o nosso próximo assunto, as hemorragias, que podem ser internas